temos é o pecado e o sofrimento. O restante, tudo vem de Deus. Deus não dá nenhum tipo de maldição. Nunca. Porque Ele é bom, é Pai. E Ele é eterno. Assim como eu e você também somos eternos. A nossa alma é eterna. Então você precisa pensar bem nisso. Você não morreu, acabou. Não é um cachorro que morre, acabou, porque não tem alma. Um animal não tem alma, Mas a gente tem. Pode ser daquele mendigo ou o presidente da República, ou uma modelo, ou uma mocinha de rua, A alma, ela precisa voltar a Deus e vai. Quando a gente morre, você pode observar quem já morreu, Ele não leva nada. O seu corpo fica aqui. Então, para que você tem tanto orgulho, vaidade? Para que guardar tantos tesouros? Principalmente o orgulho. O orgulho é um grande tesouro que ninguém quer desfazer. Então, a gente tem que olhar bem, porque o inimigo de Deus, ele está agindo. Ele é astuto. Ele coloca seitas, como está acontecendo nos Estados Unidos. As igrejas satânicas foram aprovadas. Nos Estados Unidos, agora já tem a igreja do diabo. Onde tem culto a ele. E querem fazer muito mais. Eles querem ter catequese satânica. Você já pensou nisso? Isso vai ser real. Eles querem ter o mesmo direito que as igrejas têm. Eles não perdem tempo. Porque o tempo deles é curto. Eles não se preocupam. Pensa você que uma igreja satânica é o inferno próprio. Quem frequenta uma igreja dessa está no inferno, já aqui nessa terra. E como aconteceu sempre no Antigo Testamento, quando os reis que adoravam Deus Baal, Deus mandou queimar todos. Deus não permite que eu e você adoremos outros deuses. Ele não criou você e eu para ser satânico, para seguir Satanás. É para voltar para Ele. É para servi-lo a Deus. Só um Deus nós devemos adorar. Não foi assim que Jesus foi perseguido lá no deserto? Se adorarmos a mim, o diabo disse a ele: te darei este mundo que é meu. Não é assim? Então, meu irmão, minha irmã, olhe um pouco para dentro de você. Reage. Abre seus olhos. Tire o pecado da sua vida. Os vícios, as maledicências, os palavrões, as pornografias. Tire. As bebidas, os videogames. Também filmes e séries. Vai tirando. Você vai ser uma pessoa livre. Quem vê novela não sai na hora da novela. Eu duvido para você se o aniversário, tem gente que nem vai no aniversário, não, vou ficar em casa ver a minha novela. Eu não vou sair esse horário, porque é o horário que eu tenho a novela.
Gente, nós somos apegados demais. O nosso coração é maior do que nós. Nós temos um eu dentro de nós que comanda. Procure ser uma pessoa boa. Quando você é desapegado, você não tem problema. Você tem novela, você tem filmes. Você sai tranquilamente. É hora de ir para a igreja, é hora de ir para um shopping, passear. Vamos embora. Nós bem temos que sair um pouco de casa, fazer uma caminhada, fazer um pesqueiro, né? Então, a família tem que ser unida em tudo. É na tristeza, na alegria, nós temos que estar juntos. Não dá para você ficar somente na alegria, né? Quem é casado sabe disso. Está 10, 20 anos casado, né? Com a graça de Deus. Hoje, dia 29, né? Hoje também eu completo 34 anos de casado. Né? Graças a Deus. Então, olha, o que eu não faço, a metade faz. O que a metade não faz, eu faço. E o que nós não sabemos, fazemos juntos. Tá? As dificuldades, estamos juntos. Falta de dinheiro, estamos juntos. Tá? Mas na hora de almoçar, estamos juntos. Ah, trabalhamos juntos de manhã, à tarde e à noite. Saímos juntos, conversamos, temos diálogo, compreendo ela, ela me compreende. Não brigo com ela, nunca briguei, louvado seja Deus por isso. São 34 anos. Então você precisa viver a lua de mel constante. Você tem que viver o hoje com sua esposa, com seu esposo. É como se você tivesse, né, lá no primeiro dia que você conheceu. Você não pode deixar a sua família, a sua vida virar uma rotina. Se você vive apegado nas coisas deste mundo, você vai ficar rotineiro. Hoje, um casal precisa ser um. Se eu estou aqui, alguém olhar do meu lado direito, né, vai vir me ver. Mas se olhar para o lado esquerdo, ver a minha esposa, metade. Eu sou inteiro porque eu tenho a outra metade. Então, se criamos nossos filhos, tem que criar juntos. Está doente? Estamos doentes juntos. Tá? Você está alegre? Então, eu também estou. O seu problema é o meu problema. A sua dívida é minha dívida. Então, o casamento, ele tem que ser único. Eu entrei, eu e ela somos dois. Mas com a bênção de Deus, saímos um. E todos os dias, para mim, é novo. Né? Hoje é um dia especial, um dia novo. Né? Eu ainda não a vi aqui comigo, daqui a pouco ela aparece. Então, eu devo aceitar os defeitos dela como ela é. E ela deve me aceitar como eu sou. Não olhar os meus defeitos, mas a olhar as qualidades. Ninguém é tão ruim. Porque assim você não envelhece. Você não fica horroroso, doente. A alma sempre fica nova, limpa.
Então, dentro de casa tem que ter muita paz. Diálogo com os filhos, a gente conversa. Sou amigo dos meus filhos. Levo eles, converso, vamos juntos. Levo para trabalhar, volto, né? Deixo ele tomar decisão, mas estou sempre junto. Aqui não tem a última palavra que é minha, não. A palavra é nossa. Eu não tomo a decisão sozinho. Eu escuto. Ela não toma a decisão sozinha, ela escuta também. Muitas vezes eu quero fazer, mas faço o que ela quer, porque a opinião dela é melhor do que a minha. Então não tem brigas. Se ela não está bem, eu respeito. Então, para você viver bem hoje, marido e mulher, você tem que ter a bênção de Deus no seu casamento. De lá para cá, está abençoado. E tudo que você fizer junto será abençoado por Deus. Esses 34 anos, eu nunca briguei com ela. Não falamos palavrões, não discutimos, né? E não dormimos separados. Então, o problema dela é meu problema. O problema meu é problema dela. O problema dos filhos também é nosso. Os filhos são os retratos dos pais. O meu filho tem meus traços, tem os traços da esposa. Puxa, às vezes, os olhos dela, mas pode ser que puxe o cabelo meu. Então, a beleza dos filhos está na beleza dos pais. Se os pais são, os filhos também vão ser são. Se os pais dão bom exemplo, os filhos também vão ser bons exemplos. Se o pai não tem vícios, os filhos também não têm. Eu não tenho vício. A metade não tem vício. Nós não fumamos, não bebemos. E graças a Deus, os filhos também não bebem e não fumam. E não têm vícios. Então, os filhos é sempre o retrato do pai. Os filhos, o filho sempre tem a voz do pai. A filha puxa a voz da mãe. Se é uma mãe que fala palavrões, os filhos, a filha também vai falar palavrão. Isso é certeza. Então, quantos anos você tem de casado? É hoje. E 34 anos, eu considero hoje. A gente tem que viver o dia. Tá? O que nós passamos juntos já passou. Nós não podemos retornar ao passado. Por isso que todo dia para você precisa ser uma lua de mel. Né? Quando Deus separa, Deus chama o marido, Deus chama a esposa, você precisa continuar firme. Nós somos casados eternamente, porque Deus deu a bênção. Então, gente, olha bem para sua filha, você que é mãe, você vai ver que às vezes a filha parece com você. Normalmente puxa o pai, né? No meu caso, os meus filhos, um puxou a mãe. A minha filha me puxou mais. O Gustavo, nós dois.
Então, Deus sempre dá o presente, que são os filhos. Se você não tiver filhos, como você vai saber com quem parece? Né? Muitos casais hoje, se falar que quer filho, dá briga? Não, de jeito nenhum. Filho da despesa, não é isso que o diabo fala? Isso é uma heresia. O diabo colocou na mente dos casais que devem primeiro fazer uma faculdade. Você deve primeiro comprar a sua casa, depois você tem filhos. Depois que passar dos 35, 40 anos, não vai ter mesmo. Não deve deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. Se você casou, é para ter filhos. Para que serve o casamento? Então, se você não tem filhos porque você não quer, é um casamento nulo. Às vezes acontece sim. Da mãe tem problema, do pai, né? Alguns tipos de problema, então adota uma criança. Tem casos e casos, né? Mas eu estou dizendo de um casamento normal, tá? Então, se seu filho, a mãe grávida, se ela passar bem a gravidez, o filho também vai nascer bem. Às vezes a criança é teimosa, né? Como diz, a criança sapeca, corre para lá, para cá, porque a mãe foi agitada. A mãe que fuma na gravidez vai dar problema no filho. A mãe que tem pressão do esposo ali, né? O filho vai nascer com algum tipo de sequelas também. O filho sai da mãe e suga tudo que a mãe tem. Né? Se a mãe tem uma gripe, o filho também tem. Por isso que a mulher grávida tem que ser tratada como rainha. Né? Os meus filhos, graças a Deus, foram tratados como rainha, a minha esposa. Ela não teve nenhum tipo de aborrecimento ou brigas ou infelicidade, nada disso. Foi no diálogo, no amor, na paciência. Foi no perde e ganha, ganha e perde. É assim. O problema tem que ser enfrentado juntos. Se você está grávido, o esposo também. Deve respeitá-la. Deve amá-la e servi-la. Porque a mãe está com uma vida a mais, um filho. Não deve fazer coisas erradas. Não é assim? Então, meu irmão, minha irmã, olhando para o mundo de hoje, as igrejas satânicas, elas estão com uma proposta para o aborto. O diabo não quer que nasça criança. Quantas menos pessoas, melhor, porque não tem padres. Não tem vocação sacerdotal se não nascer ninguém. Das famílias precisam ter filhos para que sirvam o reino de Deus. E também sirvam este mundo que nós estamos. Então, do seu filho precisa ter a bênção todos os dias do pai e da mãe. A mãe nunca deve reclamar do filho ou falar mal do filho para o outro. O meu filho não gosta de trabalhar, ele é vagabundo, fica em casa, não quer nada com nada, não quer nada com a dureza. Sabe? Você vai matando seu filho. As suas palavras arrebentam os filhos. Depois os filhos se revoltam. Não fala com o pai, briga, não visita o pai. Claro, você matou ele durante a vida inteira. Então, você não deve falar mal do seu filho para a vizinha, para o seu irmão. É assim que hoje está. Quantas mães que reclamam do filho?
Aí o filho cai nas drogas por causa das palavras da mãe. Aí a filha vai lá e engravida aos 17, 18, 20 anos. Não é assim? Aí vem outra reclamação. Quanto mais você reclama dos filhos, os filhos vão fazendo o que você não gosta. Você não deve reclamar da sua casa, do seu trabalho, nada disso. Você tem que aprender a agradecer a Deus, a louvar por que você tem. Os bens que você tem, foi Deus que deu. Os filhos também. Você deve acompanhá-los na escola, saber o que o filho está aprendendo, ensiná-lo, dar exemplo. Um pai que é beberrão, o filho também vai ser beberrão. O pai que fica enfiado nos bares, os filhos vão também ficar nos bares. Você que é mãe, você deve dar bom exemplo, para que senão a sua filha vai fazer o que você fez. Se entrar no adultério na família, acabou, meu filho. Seus filhos vão também sentir a espada do adultério. Aí o filho muitas vezes separa, vai juntar com outra. Por que os filhos juntam com outra hoje? Muitas vezes é exemplo do pai, da mãe, da família. Depois, para reconciliar os filhos, não é fácil. Você precisa rezar muito e deixar o tempo de Deus. A nossa palavra pode ser o futuro dos filhos. Então, quando você falar dos seus filhos, fale bem. Mesmo que os seus filhos forem, Deus o lhe guarde, tiver uns vícios da bebidas e outras, mas sempre fale bem do meu filho. Sempre elogie o seu filho. O meu filho é ótimo. Ele é uma bênção de Deus. Não importa o jeito que ele está. Tem hoje, quantas filhas estão grávidas? Dá dó? Sim, claro. Mas você deve acolhê-la. Ela errou porque teve algum erro no seu casamento. O mau exemplo, às vezes, vem dos pais que apoiam, que passam a mão na cabeça, mas que não tem diálogo com o filho. Dá cartão de crédito, mas não tem o diálogo, não tem o amor, não tem a palavra amiga. O filho está ali com um problema, os pais não é capaz de ir lá ajudá-lo. Não é assim? Então, o problema do filho também é problema da mãe e do pai. Então, o filho não deve sair de casa para juntar com outra moça ou outro rapaz. Isso é uma heresia que está acontecendo hoje para não ter famílias. A família que tem 20, 30 anos está separando hoje. O marido larga. 50 anos o homem, ele larga da esposa. E vai procurar outra mais nova. Ou vice-versa. Você já tem 50 anos, ainda vai arrumar coceira para você, irmão? Você vai acabar estragando toda a sua família. É hora de você ficar quieto. É hora de você conduzir a sua família, viver com a sua esposa. Os filhos crescem, eles vão trabalhar, às vezes morar em outra cidade, outro país, não sei, outro bairro, casam. Agora vocês voltam a ficar solteiros de novo. Juntinhos. É só você e ela numa casa enorme, muitas vezes, não é? Não é assim? Vão viver novamente a lua de mel, por isso que você tem que viver a lua de mel com a sua esposa, com seu esposo. Tem 50 anos de casado, então 50 anos vivendo bem. Não olhe o defeito do outro.
Você tem que amá-lo com todos os seus defeitos. Assim também são os filhos. Eu preciso amar os meus filhos do jeito que eles são, dando exemplo. Porque se meu filho hoje ele for fumar, ele não viu o cigarro em casa. Meu filho vai beber, mas ele não viu ninguém beberrão em casa. Se o meu filho fala palavrões, não foi dentro de casa que ele escutou. Então, quando o seu filho ele suga a essência do pai e da mãe, ele dá um bom exemplo na escola, em qualquer lugar que ele for, ele não vai pegar drogas, ele não vai ter má companhias. Porque quem é o herói dele? O traficante ou o pai? Quem é? Quem é o meu herói? Quem é a rainha da minha casa? É a amiga prostituta que me leva? Ou é a minha mãe? Quem é o meu rei? É o meu pai? Então o filho não procura coisas erradas se tiver uma casa santa. Se o pai e a mãe são santos, os filhos também. Olha os pais de Santa Teresinha, São Luís, Martã e Zélio. Tiveram 9 filhos santos. Então você tem quantos filhos? Precisa ser santos, santificados, claro, com seus defeitos. Muitas vezes, o filho às vezes é nervoso, porque na gravidez, a sua mãe também passou por perrengues. A filha sempre traz o traço da mãe, os costumes, a voz, o jeito, o cabelo. Se você olhar uma filha, você vai ver que é a mãe no futuro. Às vezes você olha um filho e vê que o pai está lá. Olha o pai quando tinha 15 anos, 20 anos. Parece seu pai. Mesmo costume. Não é assim? Você vê uma filha hoje e a mãe, você às vezes não sabe quem é a mãe e quem é a filha. Porque elas se parecem, né? São moças. A mãe se torna cada vez mais moça, não envelhece, porque ela tem paz. Ela não se preocupa com as coisas. É por isso que, às vezes, o filho tem o rosto da mãe ou do pai. Quer ter a profissão do meu pai. Então, seja bom exemplo. Meu filho me disse, pai, se eu for 10% seu, eu já estou feliz. Entende? Então, não importa a idade do seu filho. O meu filho me abraça. Ele tem 30 anos, me abraça, me beija. Agradece, bença pai, bença mãe, todos os dias. Recebe a bênção todos os dias. Então, se você quiser ter uma família boa, você precisa ser bom. Quer ter filhos santos? Seja santo. Quer que seus filhos não caiam nas drogas? Então você não entre nas drogas. Quer que seu filho se case e seja firme, sólido? Então não entre em adultério. Saia do pecado mortal. Pai e a mãe não devem viver em pecado mortal, porque seus filhos vão acolher também esses pecados. Quantos pais que hoje estão na cadeia com filho pequeno, perdeu toda a infância dos filhos porque está preso, por causa do pecado? Quantas mães que estão lá na cadeia hoje, mas os seus filhinhos estão no braço de outros. A mãe não consegue dar o abraço diário no filho, porque está presa.
porque deu exemplo errado, porque roubou, ou seja, fez outras coisas, e está na cadeia. Não é triste? Quantas mães, quantos pais que estão lá presos neste momento. Aniversário do filho, ele não pode sair de lá para abraçar o seu filho. Olha que tristeza. O pai sofre, a mãe sofre muito quando está longe do filho. Principalmente a mãe. Mas tem pai que tem coragem de separar da mãe e morar com outra. Largar os filhos em casa e adotar os filhos da outra. Não é burrice? Eu acho que é. Tá? Então, não é assim que uma família vai viver hoje. Porque você pode seguir os traços do diabo. Você quer seguir a Deus ou o diabo? Os seus filhos querem ser filhos satânicos ou cristãos? A sua família depende muito o que está acontecendo na sua família vai acontecer nos seus filhos. Isso é batata, como diz, né? Se você está bem, seus filhos também vão ser bem. Se você é um pai honesto, seus filhos também vão ser honestos. Se a sua mãe é uma mãe boa, a sua filha também vai ser boa. Se você é uma boa esposa, a sua filha também vai ser uma boa esposa. Se o pai é um adulterado, o filho também vai ser adulterado. Ele vai errar nas suas escolhas. Porque não tem a bênção do pai, não tem o pai junto. Raras exceções, é claro, acontece. Mas normalmente o filho puxa o pai. O filho tem sede de vingança por aquilo que aconteceu com o pai, com a mãe. A mãe se entrega totalmente aos filhos, mas nem sempre o filho se entrega totalmente às mães. Às vezes os filhos se tornam ingratos porque não foi amado o suficiente. O filho revolta com o pai e com a mãe porque não teve amor em casa. E hoje, quantos filhos que estão perdidos na vida porque não teve um abraço do pai? Não teve o carinho da mãe? Foi criado com a avó. Hoje, o que acontece? Os casais têm neném. O filho tem 3 anos, já põe numa creche. Quem cria é a professora. É a professora que vê o filho fazendo tudo, né? Brincando. A mãe está enfiada numa empresa, está enfiada num lugar, quer trabalhar. Enfia os filhos numa creche. Não, meu filho tem que estudar, tem que aprender as coisas já. Mas a mãe não viu o primeiro passo do filho. Aquele passinho que ele dá, vem com a mamãe e cai, levanta. A mãe perdeu a essência, porque está presa lá na cadeia, junto com aquelas outras mulheres igual a ela. Os filhos saem cedo de casa, porque às vezes não aguenta o pai e a mãe. A filha casa, a mãe quer casar junto. O filho vai para a escola, a mãe quer estar lá junto, tomar o lugar da professora. Não, não pode ser assim. A mãe sempre tem que dar a bênção de mãe. E Deus cuida do filho. Nossa Senhora leva os filhos. É por isso que nossos filhos hoje estão nas ruas. Estão debaixo das árvores fumando maconha. Estão cada vez mais feios, colocando piercings, tatuagem, cortando o cabelo. Tem mulher que corta o cabelo, raspa. Parece ninja. Você não sabe. É homem ou mulher? Não, é menina. Tá, os filhos comem tudo que tem, ficam gordos.
ficam feios, barrigudos, porque enche a cara nas casas, nas ruas. Ou o pai não tem controle, dá tudo o que o filho quer. O filho tem 3 anos, dá um copo de Coca-Cola. O filho dá aquele salgadinho para o filho comer. A criança come salgadinho, come bolo, bebe Coca-Cola, refrigerante e outros. Deixa comer. Você quer, meu filho? Está aqui. Come chocolate à vontade. Está estragando seu filho. O filho tem 3 anos, mas pesa 10 quilos. Claro, você só dá coisas que engordam. Não deve ser fazer a vontade do filho. Você tem que dar o que ele precisa para a sua saúde, para o seu crescimento. Você não pode dar um celular para um filho de 5 anos só porque ele faz birra. Por quê? É você que foi birrenta. Você não pode deixar o celular tomar conta dos seus filhos. Você não pode dar seu filho para uma professora na creche cuidar. A infância da criança passou na escola. Claro que você precisa trabalhar, mas às vezes cuidar dos filhos é melhor. Ou se você cuida bem, também tudo bem. Aí você está ali firme. Não queira dar uma faculdade para o filho se você não pode. Não queira dar para um filho um presente maior do que você ganha. Não se endivida para fazer o gosto dos filhos. O filho tem que aprender, se em casa tem arroz, feijão e ovo, é arroz, feijão e ovo que ele tem que comer. O filho tem que aprender o que tem em casa. Se tem uma televisão velha, né, antiga, é aquela que nós temos. Se tem um sofá rasgado, olha, meu filho, é isso que nós temos. O filho tem que aprender a não ter vergonha de casa. Meu filho, não tenha vergonha da sua casa. Porque você muitas vezes frequenta casas ricas, claro. Mas você precisa ter o amor da mãe e do pai. Quando o filho é bem amado, ele não se envergonha do que tem. Muitas vezes o filho tem vergonha da mãe. Porque a mãe é simples e eu não posso ser simples. Eu não levo a minha mãe no shopping porque ela não tem nem roupa. Não é assim que acontece hoje? O orgulho do filho estraga o pai, a mãe e da mãe estraga o filho. Deve tirar as coisas que ofendem a Deus dentro da sua casa, o coração. Tirar o orgulho, tirar a vaidade. Para ser simples, à base de fogão de lenha, como diz, né? Arroz, feijão e ovo, aqui é o que nós temos. Há ovo de novo? Sim, é dia novo. Você viu hoje? Não. Você já almoçou hoje? Não, então hoje tem ovo. Que benção. Tem uma salsicha hoje, olha que alegria. Vamos comer salsicha. Bateu alguém lá fora? Olha, tem, quer um pratinho de comida? Sim, vai lá, arruma um pratinho fresquinho, dê um pratinho. O retrato do pobre é o retrato da família. Quando Jesus passa na rua, no pobre, e ele bate da sua casa, como você atende? É o que você for uma família humilde, uma família de Deus, você vai receber Jesus na porta. Ele vai dizer, eu estou com fome. E você vai entrar lá, vai arrumar um prato seu, da sua comida boa, e vai dar a ele. Agora, muitas vezes você vai lá, pega aquele, como diz, pote de sorvete, né? Que sempre tem em casa. Ali você põe arroz, feijão, não esquenta, não dá nada, e ainda dá uma colher de plástico para Jesus comer. Aí Jesus senta lá e come. É o retrato da sua família. Quando você trata um pobre bem, a família está bem.
Quando você recebe um pobre na porta da sua casa, ele pede um copo de água, você vai lá dentro, pega uma água geladinha e dá a ele. É a certeza da sua família. Recebe a bênção do pobre? Quem é o pobre? É Jesus? Mas, senhora, Deus abençoe a sua família. É o próprio Cristo que te abençoa. Nunca vai faltar alimento na sua casa. Mas o pobre bate lá, você não atende. Olha pelas câmeras e já fecha. Nem responde. É soberbo. É beberrão. E aí Jesus vai embora. E depois sua casa quer ter bênção. Como? Você tem dinheiro, mas não tem felicidade? Você não pode comprar a alegria dos filhos, né? Às vezes, um filho tem 5 anos e tem aqueles carrinhos, né? Já elétrico, né? Para que serve um carrinho para um bebê de 5 anos? Você olha, um neném tem 1 ano, mas um enxoval que ele tem, para quê? Aqui você encher o seu berço de roupinhas, se ele vai usar, cresce rápido. Não é melhor você ter 1, 2? Quando parece uma mãe grávida e pede roupinha de neném, às vezes você não dá. É Maria que vem com Jesus. Jesus anda para as ruas e vê as casas hoje. Ele fica triste porque as casas estão fechadas. Não tem ninguém na janela. Se Jesus passar 9 horas da noite, ou meio-dia às vezes, de manhã, está tudo fechado. Jesus passa nas ruas, está com fome, bate numa casa, não atende, bate para outra, não atende. Não tenho nada agora. Às vezes está na hora do almoço. De vez de dar um prato bem bonito para Jesus comer, não. Dá o resto. Não dá nada fresquinho. Dá. Um dia estava numa padaria e estava Jesus ali, barbudo, né? E pediu para o dono um pão e café. Eu não tinha dinheiro para pagar. Eu já tinha comprado 4 pães e não tinha mais nada. E bom, eu falei, vou me oferecer, dar um pão para ele, do meu. Mas aí o dono disse assim, entra lá. E chamou o empregado e disse, dá aquele pão amanhecido e um gole de café frio para ele. Como pode ter a benção da padaria? É pagã? Tem dinheiro? É um homem rico? Mas é gordo? Não é feliz? Os filhos têm problema? Jesus já passou na sua casa? Quantas vezes? Então, quando ele passar, você vai ver o retrato da sua família. A família que tem Jesus, Maria e José acolhe o pobre. Mas se não tem, ele não acolhe. O pobre é o retrato da sua família. A esmola, a caridade é o retrato da sua família. Quem não faz família, quem não tem caridade, não atende o próximo. Se a sua família não tem uma família de Nazaré, então é uma família de quem? Uma família soberba. A felicidade não entra numa família soberba. O Espírito Santo não habita numa família soberba, orgulhosa. Quantas que tocam, Jesus vem na sua porta e eles xingam, palavrões. Você é vagabundo. E ainda xinga você que deu algo. E se dá um dia, quando volta no outro, de jeito nenhum. Já dei ontem, vai embora. É a soberba? É a família satânica que adora o diabo, de vez de adorar a Deus? Por isso a família tem aborto, tem maldição, tem bebidas.
tem vícios, tem adultério. Por que os ricos casam e descasam, casam e descasam e são infelizes? O dinheiro não traz a felicidade e não compra. Não queira ser rico, mas rico em abundância, a de bondade. Então você pode olhar a sua família. Se você faz a caridade, os filhos também vão fazer. Se você é bom, os filhos também vão ser. Se você trata o pobre bem, os seus filhos também vão tratar um dia. Então não desfaça do outro por nada. Seja sim, seja não. O restante vem do maligno. É Jesus que nos disse. Então abençoa quem vem na sua porta. Você não precisa trazer para dentro de casa, mas você precisa atendê-lo bem, com respeito. Se você tratar bem, até o ladrão, ele desiste de roubar você. Às vezes uma pessoa vem com má intenção de roubar você, mas você trata tão bem ele que ele desiste, vou roubar outro. Entendeu? Por que as pessoas olhavam em Jesus e não tinham coragem de roubar Jesus? Porque via nele a santidade. Se você é roubado, muitas vezes, né? Porque houve alguma coisa. O ladrão persegue todos. Mas se você tem uma casa firme, onde Nossa Senhora mora, o ladrão desiste de roubar você. Ou, se ele pegar coisas sem valor, Nossa Senhora protege a sua casa. Se o ladrão vai roubar você, olha na porta e vê uma Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora, ele desiste, ele vai para outra casa. O ladrão é o próprio diabo em pessoa, ele não suporta Nossa Senhora, o rosário. Se um ladrão olhar na sua casa e ver um crucifixo, ele não entra para roubar. Ele vai para outro lugar, porque Satanás não suporta a cruz. Se você aspergia a sua casa todo dia, jogava água benta na porta da sua casa, no portão, ali na área, quando o ladrão passar ali, ele foge. Água benta, o diabo não suporta. Quando você reza a Ave Maria para sair ali, o ladrão não segue você, porque ele não suporta Maria. Quando você anda com o crucifixo, anda com o rosário, o ladrão não passa perto. O ladrão reconhece quem reza. O ladrão não rouba os bens daqueles que são de bens. O ladrão sempre rouba o outro ladrão. Ladrão rouba ladrão. E não merece 100 anos de perdão, assim que o pessoal fala, quem rouba ladrão, né? Então, a pessoa má, ela vai atrair coisas más. Se seus filhos são os maus, vai ter más companhias. Mas se o seu filho é bom, terá boas companhias. Se seu filho fuma maconha, ele vai ter amigos maconheiros. Se o filho bebe, ele vai ter amigos beberrão. Se a sua filha gosta de sair com outros, ela vai ter companhias que levam a prostituir. Se você segue algum prostituto, os seus filhos também vão ser prostitutos da sua casa. Quando você entra na internet e segue as mulheres nuas, o adultério já entrou na sua casa. Você não vai ter paz quando você traz o pecado para dentro de casa.
Quando você abre o celular e vê as pornografias, na sua casa já entrou pornografia, você não vai ter os mesmos olhos para sua esposa. Você vai ter os olhos para outra. O diabo alimenta você quando você peca. Quando você procura a vida de pecado, você vai mergulhar cada vez mais no pecado. Quem rouba uma bicicleta, ele vai roubar uma casa, depois rouba um carro. Quem mata uma pessoa, ele mata 2, 3, 4, 5. O diabo dá coragem para você fazer o pecar a primeira vez. E depois, ele não se preocupa. Você já aprendeu a lição, viver no pecado. Se você fala palavrões, você fala o dia inteiro. Dentro de casa, fora de casa, é a porta da igreja. Você não entra na igreja, aliás. Quem está em pecado mortal, não entra na igreja. Não reza. Se a sua família não reza, porque existe pecado mortal dentro. Onde está o pecado na sua família? Procure. Veja as portas abertas e feche. Então, a sua família precisa ser fechada para o maligno, não para o pobre que vem na porta sua. Se os seus filhos têm más companhias, porque tem portas abertas na sua casa. Onde se viu a mãe permitir que a filha dorme com o namorado dentro da sua casa. Onde já se viu que o filho traga a namorada e vá para o quarto, e às vezes o próprio quarto da mãe, deita ali, né? Isso é ser mãe? Você merecia ser presa? Isso é um pecado gravíssimo. Ofensa direto a Deus. Que mau exemplo dá para o filho. Tome cuidado para a filha. Você que é filha não deve se juntar com o namorado. Que isso? Absurdamente acontece em todos os lugares. Onde uma filha, uma mãe onde reclamou que a filha dele, a filha dela, já namora um rapaz que tem um filho com outra, e a mãe do rapaz não gosta dela e ela gosta do filho, então eles foram dormir no carro. Olha só, a mãe desesperada, ontem reclamando porque sua filha saiu de casa para dormir no carro com o namorado, passar a noite lá e no outro dia vai trabalhar. Veja como a filha está cega. Então, meus queridos irmãos, para nós encerrarmos, esse assunto de hoje, de família, obrigado, meu Deus, pelos 34 anos, Que bênção. É hoje. E agradeço a Deus, Louvado seja Deus pela família que Ele me deu, e eu posso dar famílias para o outro. É assim. Mude de vida enquanto você tem vida. Arrume a sua família. Traga-o para o braço da mãe. Deixe a Nossa Senhora tomar conta. E ame cada vez mais uns aos outros dentro de casa. Quem ama o pai e a mãe, vai amar o pobre que vem ali. É Jesus. E Ele pode visitar você hoje.